Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos princípios da segurança no trabalho. E olha, vamos deixar para trás aquela ideia simplista de erro humano, sabe? O que vamos ver aqui é como as grandes catástrofes, na verdade, nascem de falhas no sistema todo e não só de uma pessoa. Pode parecer uma pergunta meio aleatória, né? Mas acredite, a resposta para isso aqui vai revelar exatamente como os grandes desastres acontecem. Então guarda bem essa imagem na cabeça, porque ela é a chave para tudo que a gente vai conversar hoje. Nosso roteiro de hoje é uma verdadeira jornada. Olha só. A gente começa vendo como tudo nasceu com o preço do progresso. Depois, vamos visualizar os riscos com o iceberg dos acidentes, entender a evolução da produção, da massa à inteligência e fechar amarrando tudo com a catástrofe do queijo suíço. No final, tudo vai fazer sentido. Para entender a segurança de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na origem. E a verdade é que ela não surgiu de um belo planejamento. Não, ela nasceu da necessidade, como uma resposta urgente a um custo que ficou insustentável, as perdas humanas e financeiras que não dava mais para ignorar. Essa linha do tempo aqui mostra a história toda. Tudo começa lá com os estudos pioneiros de Ramazzini, passa pelo caos completo da Revolução Industrial, até que finalmente começam a surgir leis e comitês, como a nossa CIPA no Brasil, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A lição foi aprendida na marra. Segurança é fundamental para reduzir perdas. Simples assim. Certo. Mas como é que a gente mede o risco? Como a gente enxerga o que está ali escondido debaixo da superfície dos grandes acidentes? Foi exatamente para isso que criaram um modelo visual muito poderoso, o iceberg dos acidentes. Vamos começar por baixo, pela parte que ninguém vê. Na base desse iceberg, a gente tem algo em torno de 600 quase acidentes. Pensa naqueles sustos, sabe? Um tropeço, uma ferramenta que cai do lado, momentos em que algo deu muito errado, mas por pura sorte ninguém se machucou e nada quebrou. São os alertas silenciosos do sistema. Subindo um pouco, acima desses sustos, a gente encontra uns 30 incidentes que já deixam uma marca bem visível. Danos à propriedade. É uma máquina que quebra, uma carga que se perde. Aqui, o prejuízo já aparece no bolso. Agora a coisa fica mais séria. Subindo mais um degrau, a dor se torna física. A gente está falando de 10 acidentes com lesões leves. Um corte, uma torção. O impacto humano aqui já é direto, já é real. E, finalmente, lá no topo, a pontinha visível do iceberg. É aquele evento que todo mundo teme, que atrai toda a atenção da mídia, um único acidente grave, às vezes até fatal. É ele que vira notícia, mas a sua verdadeira origem? Ah, essa tá bem lá no fundo. Então, aqui está o modelo completo, a famosa pirâmide de acidentes. A lição dele é cristalina. Aquele evento grave lá no topo não surge do nada, como mágica. Não. Ele é construído sobre uma base gigantesca de pequenos riscos, de desvios que não foram corrigidos a tempo. E aqui, olha, vem o pulo do gato. A lição mais importante de todas. Prevenção de verdade se faz na base, não lá na ponta do iceberg. O foco não pode ser só no acidente que já aconteceu. Tem que ser naqueles 600 quase acidentes. É ali, controlando os pequenos desvios, os sustos do dia a dia, que a gente de fato impede a catástrofe de acontecer. Ok, mas como se controla essa base de riscos na prática? A resposta não está só no que cada pessoa faz, está no próprio sistema de trabalho. A forma como a produção é organizada pode, por si só, criar um ambiente seguro ou, pelo contrário, ser uma fábrica de riscos. Vamos pensar no Fordismo, por exemplo. A era do volume a qualquer custo. A gente está falando de linhas de montagem super rígidas, tarefas repetitivas ao extremo, o trabalhador era visto quase como uma peça da engrenagem. O resultado? A alienação. E, o mais importante para a nossa conversa, um ambiente onde era quase impossível identificar riscos ou sugerir melhorias. E aí, em total contraste, vem o toyotismo, a chamada produção inteligente. O foco muda completamente. Sai da quantidade e vai para a qualidade. A produção é just in time, a rigidez dá lugar à flexibilidade, e a filosofia Kaizen incentiva a melhoria contínua. E a grande virada de chave. Aqui, o trabalhador é um agente ativo que participa da solução de problemas, inclusive os de segurança. Essa comparação direta deixa tudo muito claro, né? De um lado, Fordismo, massa, estoque alto, baixa flexibilidade. Do outro, Toyotismo, sob demanda, estoque baixo, alta flexibilidade. Para resumir de forma bem simples, Ford é volume,
Toyota é inteligência. E um trabalhador que participa, que é ouvido, é peça fundamental para um sistema mais seguro. Só que mesmo os sistemas mais inteligentes podem falhar, e podem falhar de forma espetacular. E isso nos traz de volta à nossa primeira pergunta. Chegou a hora de entender, afinal, o que o tal do queijo suíço tem a ver com desastres. É o modelo mais importante para explicar as falhas complexas. Lembra da nossa pergunta lá do início? Pois é, aqui está a resposta. O modelo do queijo suíço. A ideia é a seguinte: imagine que cada camada de segurança, os procedimentos, os equipamentos e treinamento, é uma fatia de queijo. Cada fatia, claro, tem buracos. São as falhas que já existem ali. O desastre acontece naquele momento raríssimo em que todos esses buracos, de todas as fatias, se alinham perfeitamente. A trajetória de um acidente é como se fosse um projétil atravessando essas fatias de queijo. Começa com uma falha lá na organização, na cultura da empresa. Isso cria condições perigosas no ambiente, que por sua vez encontram barreiras de proteção que não funcionam e pronto, o projétil atinge o alvo, o acidente acontece. Isso não é só uma teoria bonita, não. Chernobyl, Bhopal, Piper Alpha, desastres que marcaram a história e que provam esse modelo. A investigação de cada um deles mostrou que não existiu um único culpado. Foi o sistema, em várias e várias camadas, que falhou. A cultura da organização permitiu que os buracos do queijo se alinhassem. Ufa! Depois de toda essa análise, o que a gente tira de mais importante? Vamos resumir tudo em 3 princípios fundamentais. 3 pilares que sustentam a visão moderna de segurança. Primeiro, e talvez o mais crucial de todos, é preciso abandonar de vez a caça às bruxas, a busca por um único culpado. Acidentes complexos são sempre uma tempestade perfeita, uma combinação de múltiplas causas, exatamente como a gente viu no modelo do queijo suíço. Segundo, prevenção que funciona de verdade é proativa, não reativa. A energia toda tem que ser gasta na base da pirâmide, naqueles quase acidentes, nos pequenos desvios. É investigando os sustos que as grandes tragédias são de fato evitadas. E por último, mas não menos importante, segurança não é um departamento isolado, é cultura. O jeito que uma organização pensa, as suas prioridades, os seus valores, tudo isso forma a primeira e mais importante fatia do queijo suíço. É a barreira definitiva contra o desastre. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Pensa bem, se a gente acabou de ver que a grande causa dos acidentes são os sistemas, que a cultura da empresa é a raiz de tudo, onde é que começa e onde termina a responsabilidade de cada um de nós ali dentro? Onde fica a responsabilidade pessoal no meio desse sistema tão complexo? Fica aí a reflexão.